E aí, tudo bem? Eu sou Alex Boleta e este é o canal da Balaio Produtora de Conteúdos. E hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco do processo de bastidores da criação do nosso podcast No Coração das Sombras. Bom, galera, nós vamos trazer para vocês aqui um vídeo sobre como vocês podem fazer a edição de uma série de podcast em dramaturgia. Ou seja, é um podcast meio ficção, meio documental, mas é um podcast que vai seguir um roteiro e vai ter toda uma narrativa sonora para poder criar um ambiente e poder narrar uma história para ser ouvida. E nós vamos fazer tudo isso aqui utilizando o Audacity, que é um programa de software aberto, totalmente gratuito, que você pode editar aí os seus podcasts. Falando em podcast, existe uma diferença de edição de podcasts aí que é bom a gente já de cara já apresentar para vocês, que seria os podcasts de entrevista ou talk show, que são os podcasts que geralmente são pessoas conversando e a gente não tem muitas camadas de narrativa sonora. É mais o áudio direto, em silêncio, e a gente ouve o tema que está sendo desenvolvido ali pelo entrevistador ou pelas pessoas que estão debatendo algum assunto. Por outro lado, nós temos também a narrativa sonora de podcast quando são trabalhos de dramaturgia, ou seja, narrativas de ficção ou narrativas investigativas documentais. O que nós vamos apresentar para vocês é uma narrativa de dramaturgia com uma pegada meio documental. Nós não vamos entrar em detalhe nesse vídeo aqui, porque hoje nós vamos falar sobre edição do podcast, mas esse projeto ele ficou vários meses em pesquisa, levantamento de entrevistas, foram realizadas várias entrevistas. Depois desse conteúdo todo captado, nós fizemos um trabalho de roteirização. A série foi dividida em 4 episódios, portanto tem 4 roteiros. A Balaio, produtora de conteúdo da qual eu faço parte, tem aí como roteirista-chefe Luiz Alberto de Abreu e temos também aí o Paulo Garfunkel, o Magrão. Nós 3 juntos aqui desenvolvemos os roteiros dessa série. Essa série foi gravada em áudio com locuções e narrações de Simone Moleta, Adélia Nicoletti e Patrícia Valente. Elas narraram a história e esse material que vocês vão ver aqui é a edição desses episódios. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje a edição do episódio número 1, beleza? Então nós vamos abrir o projeto aqui e mostrar um pouquinho da complexidade que é você criar uma narrativa sonora quando você tem um trabalho de dramaturgia de ficção ou documental. Então chega de enrolação e bora para a tela. Bom, galera, já estamos aqui na área de trabalho do Audacity, tá? Só para vocês saberem, a versão que nós temos do Audacity aqui é a última versão, é a versão 3.4.2, tá? Já uma versão mais atualizada. E aqui vocês estão vendo aí, né, essa complexidade de camadas aqui é o nosso primeiro episódio já editado. Então aqui ele já tem toda a montagem feita. Nós vamos mostrar para vocês um pouquinho de tudo aqui, tá bom? Vocês estão vendo aí muitas camadas, né? Camadas de narração, locução, camadas de entrevista. Vocês estão vendo também camadas de efeitos sonoros e também de trilhas musicais e incidentais. E se a gente não fizer todo esse processo de organização, galera, fica muito difícil montar. Então aqui, galera, para a gente poder organizar esse vídeo aqui, não ficar com muita informação para vocês, vamos silenciar algumas camadas aqui para a gente começar falando camada por camada, tá bom? Vamos silenciar aqui. Nessas 2 primeiras camadas aqui, galera, nós temos o áudio, né? Nós temos a narrativa mesmo. Então aqui a gente tem, nessas 2 primeiras camadas aqui, galera, a gente tem a narrativa falada ou a locução e também depoimentos, tá? Nós demos aqui para essas 2 primeiras faixas essa cor alaranjada e vocês vão entender por que elas têm cores diferentes, tá? A gente tem aqui na primeira camada a narrativa principal. Eu vou ampliar aqui a nossa timeline, apertando o Ctrl. Eu vou ampliar a nossa timeline aqui e vamos dar um play no início da nossa narrativa aqui, ó. Porque nada há de escondido que não venha à luz. Nada de secreto que não se venha a saber. O que é dito ao ouvido, gritai. Então aqui a gente tem um prólogo, né? Tem um texto de abertura. Aqui a gente tem a apresentação do primeiro episódio, ó. O coração nas sombras.
Uma história real. Podcast em 4 episódios. Primeiro episódio. Prólogo. Escândalo numa pequena cidade. Beleza, então nós temos a primeira voz que faz o prólogo, essa voz faz também a introdução e abertura do episódio, e depois nós vamos ter a voz da narradora que vai aí sim começar a história de narração, a história narrada. Então vamos lá. 1936. Na estação de trem da cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, Atílio Poletti coloca à força sua irmã Letícia no último vagão do comboio. Letícia tinha 28 anos e o último vagão era conhecido como o Carro dos Loucos. Aí a gente tem um espaço, tá? Vocês podem ver aqui que nós temos efeitos sonoros aqui, e aí depois vai seguir a narração. Não se sabe se Atílio precisou de ajuda para embarcar a irmã, se ela reagiu, gritou por ajuda ou se aceitou seu destino com umas poucas lágrimas silenciosas. Beleza. Aí nós temos aqui uma segunda trilha, né? Nessa segunda trilha eu optei, aí é uma questão muito de opção de montagem de quem está montando. Eu, além de ter participado do roteiro, fiz a montagem de áudio do podcast aqui usando o Audacity, tá? Então eu optei para a segunda camada de trilha ser os depoimentos. Então aqui vem as narrações e aqui vem trechos de depoimentos de entrevistados. Então vamos seguir aqui só para vocês entenderem a dinâmica. Ó. Marido de Letícia e principal responsável por sua internação. Eu nunca vi oportunidade de fazer nada por essa história, porque eu não tinha meios, não tinha contatos, não tinha nada disso. Isso brotou em 2019, que a gente... Beleza? Então aqui, na segunda camada que vocês estão vendo aqui, segue várias pessoas com trechos de entrevistas que a gente colheu para poder construirmos o roteiro dessa história que a gente está narrando aqui. Mais para frente, no finalzinho aqui, eu vou explicar para vocês um pouquinho da história e a gente vai seguir aqui na dinâmica da edição, beleza? Então, o que nós temos aqui? As duas primeiras camadas são de narração, né, locução e de depoimentos, de entrevistas. Nessas três trilhas aqui, galera, nós temos os efeitos sonoros, tá? Então eu sempre deixo em trilhas separadas, a gente já tem vídeos aqui no canal explicando por que a gente deve separar o áudio de narração e locução, de efeitos sonoros e de trilha sonora musical. Vamos habilitar aqui as nossas três trilhas de efeito sonoro. Elas estão numa cor diferente, né? Então vocês estão vendo aqui que a narração segue na cor laranja e os efeitos sonoros aqui seguem na cor verde. Vou dar o play aqui, a gente vai ouvir novamente agora com a camada de efeito sonoro, tá? Primeiro episódio. Prólogo. Escândalo numa pequena cidade. Em 1936. Na estação de trem da cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, Atílio Poletti coloca à força sua irmã Letícia no último vagão do comboio. Letícia tinha 28 anos e o último vagão era conhecido como o Carro dos Loucos. Não se sabe se Atílio precisou de ajuda para embarcar a irmã, se ela reagiu, gritou por ajuda. Bom, vocês viram aí que já dá todo um contexto, né? Já dá uma ambientação, já nos proporcionam imagens, né? Então os efeitos sonoros acabam nos introduzindo nesse universo da história, imergindo dentro do universo do personagem. E a gente sempre coloca, galera, em trilhas separadas. Primeiro, porque às vezes a gente tem, e eu sempre deixo 3 trilhas para efeitos sonoros. Dependendo do projeto, são necessários 4 trilhas, 5 trilhas, 6 trilhas e por aí vai. Mas eu sempre deixo no mínimo 3, porque às vezes um efeito sonoro se sobrepõe a outro. Então não dá para você fazer isso na mesma trilha. Então a gente deixando pelo menos 3 trilhas aqui, marcadas em cores diferentes, a gente consegue
dosar melhor e montar melhor a entrada e a saída de cada efeito sonoro. O importante, galera, é que quando você vai construir uma narrativa sonora, né, dentro de um projeto de edição, a importância dos efeitos e às vezes até a produção desses efeitos sonoros é muito importante para a imersão do ouvinte dentro do universo da história. Então, a parte de pesquisa de sons e efeitos é de extrema importância porque, na verdade, são as imagens, né, a complementação das imagens de quem está ouvindo a história. Então, beleza, galera. Aqui nós já temos aqui a nossa inserção de efeitos sonoros, depoimentos. Vamos partir agora para uma outra narrativa sonora, que é a narrativa sonora musical. A gente tem aqui também 3 trilhas habilitadas para a gente poder inserir músicas, trechos de músicas e sons incidentais, né? Que não é uma música, mas é um acorde, né? É um som incidental ali, um som que apresenta um incidente dentro da história, que faz um suspense. Então aqui nós vamos agora habilitar a nossa camada de trilha sonora, tá? Se vocês derem uma olhada aqui, ó, a gente tem várias partes aqui com trilhas sonoras, né? Então o nosso episódio é bem longo. Esse episódio aqui, galera, eu não falei antes. Esse episódio tem 33 minutos, tá? Deixa eu ver aqui no final só para confirmar para vocês. 34 minutos, tá? É o primeiro episódio. E agora nós vamos mostrar para vocês como é que é a narração. Deixa eu só acertar aqui a nossa entrada. Como é que fica a narração junto com os efeitos sonoros e com a trilha sonora. Vamos ver então esse trechinho inicial aqui com as 3 camadas de narrativa sonora? Então vamos lá. Porque nada há de escondido que não venha à luz. Nada de secreto que não se venha a saber. O que é dito ao ouvido, gritai, de cima dos telhados. Balaio, produtora de conteúdos, apresenta o projeto Vozes sobre o Silêncio. Série de podcasts dedicados a vidas importantes que foram negadas ou esquecidas por nossa cultura. Nesta edição, colocamos em relevo a figura de Letícia Poletti, mãe de 3 filhas, internada no Hospital Colônia de Barbacena, um asilo de alienados mentais de tão triste memória. O Coração nas Sombras. Uma história real. Podcast em 4 episódios. Primeiro episódio. Prólogo. Escândalo numa pequena cidade. em 1936. Na estação de trem da cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, Atílio Poletti coloca à força sua irmã Letícia no último vagão do comboio. Letícia tinha 28 anos e o último vagão era conhecido como o Carro dos Loucos. Não se sabe se Atílio precisou de ajuda para embarcar a irmã, se ela reagiu, gritou por ajuda ou se aceitou seu destino com umas poucas lágrimas silenciosas. Beleza, galera. Vou adiantar agora um pouquinho para vocês verem aqui que aqui também tem uma entrada musical junto com os efeitos, tá? Então só para vocês perceberem a dinâmica das narrativas sonoras aí, entrando aí, ó. Vamos lá. Letícia deu entrada naquele manicômio em 22 de outubro de 1936. Nessa época, o hospital já era tristemente famoso como depósito de alienados. E é a dura história de Letícia que começamos aqui a revelar. A história de Letícia, durante muito tempo, ficou guardada em segredo, até por sua própria família. Culpa, vergonha de ter um dos seus membros internados num asilo de loucos, medo e preconceito que a doença mental provocava nas pessoas, talvez ajudem a explicar o silêncio em torno dessa história. Foi só em 2019 que uma de suas netas, Maria Antonieta Merencio, resolveu colocar a descoberto o acontecido
e promoveu o reencontro da família Poletti com a família Souza, a quem pertencia João, marido de Letícia, e principal responsável por sua internação. Eu nunca vi oportunidade de fazer nada por essa história, porque eu não tinha meios, não tinha contatos, não tinha nada disso. Isso brotou em 2019, que a gente a família se encontrou. Eu resolvi procurar alguém que tivesse notícias de uma tia da Andréia, que até então ela frequentava a minha casa, mas depois que a mamãe morreu, nunca mais eu tive notícias. Legal, né, galera? Vocês perceberam como muda a forma como a gente ouve, tanto a narração quanto os depoimentos, quando a gente tem as camadas de efeitos sonoros e de trilha sonora musical? Então, principalmente aqui na parte do depoimento, né, essa música de fundo dá muito mais suspense, dá muito mais peso ao depoimento que está sendo dado aqui durante o podcast. Isso faz com que o público entre no universo e fique atento à história. É diferente de um podcast para você ouvir fazendo outra coisa. Esse é um podcast de imersão. Então você entra dentro do universo e você vai prestando a atenção na história. E à medida que a história vai avançando, você vai entrando cada vez mais dentro do universo da história e acompanhando essas personagens. Então aqui, galera, vocês perceberam aqui que a gente tem, né, várias camadas aqui de narrativa sonora. E por que a gente separa, além das trilhas, a gente separa em cores? Até para a gente não, de repente, na hora de montar, não descuidadamente colocar um efeito sonoro junto com uma trilha sonora, ou um trecho de depoimento junto com um efeito sonoro. Desse jeito a gente separa direitinho as camadas. E por que a gente faz isso? Porque esse trabalho de edição e montagem no computador aqui, às vezes fica limitado para a gente poder fazer uma mixagem final, de repente no estúdio, né, num ambiente mais controlado, onde a gente tem os retornos direitinho, onde a gente consegue fazer um ajuste de mixagem, de volume, tanto de voz, quanto de efeito, quanto de trilha sonora, com muito mais precisão e dando aquela harmonia para o ouvinte poder entrar e acompanhar com detalhes a história. Para isso poder ser feito, a gente tem que exportar esse projeto e enviar para o estúdio poder fazer a mixagem final. E como é que a gente faz isso? Aí é nesse caso que o fato de separar as trilhas e também colocar outras cores facilita muito esse processo, porque se eu quiser agora exportar somente as narrativas, né, e os depoimentos, o que eu faço? Eu silencio todas as demais trilhas aqui, ó, né? Todas as trilhas agora estão silenciadas e aí eu exporto somente essas duas trilhas. Então eu vou ter um arquivo de alta qualidade no formato WAV, somente com as falas, dando o espaço certinho de inserção, tanto de efeito sonoro como de trilha musical. Depois que eu exportei esse arquivo, que ele está separado somente com as falas, aí a gente vai silenciar também as falas e vamos exportar somente a trilha de efeitos sonoros, as trilhas, né? Então agora nós vamos habilitar somente as trilhas de efeito sonoro. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. Então a gente só tem as 3 trilhas do meio que só contém efeitos sonoros. E aí eu vou exportar em formato WAV também, em alta qualidade, somente os efeitos sonoros com seus devidos espaços dentro da montagem. E assim eu vou fazer também com a trilha musical. Então a gente vai silenciar, depois que exportar os efeitos, eu vou habilitar somente as trilhas de trilha musical, e aí a gente vai exportar somente em um arquivo WAV as músicas, já com as entradas no tempo certo e tal. Então nós vamos ter aí 3 arquivos, tá? Esses 3 arquivos vão permitir que a pessoa que for fazer a mixagem final junte os 3 num projeto só e venha ali acertando o volume, dando reverberação, acertando ajustes, compressão desses arquivos finais para poder ficar um trabalho com qualidade para as plataformas de podcast. Depois que o seu arquivo está pronto, galera, você quer postar o seu podcast aí, então você tem que ir para uma plataforma, né, que você possa hospedar esse arquivo e poder compartilhar com as outras plataformas de podcast.
nós aconselhamos utilizar a plataforma de podcasters do próprio Spotify. Vindo aqui para a nossa tela, ó, se você colocar no Google Spotify para podcasters, já aparece o primeirão aqui. Você clica nele e aqui você vai fazer um login, tá? A gente já tem um login aqui. Então a gente já tem o nosso login aqui. Aqui nós temos os episódios já publicados e por essa mesma plataforma você consegue compartilhar para as demais plataformas aí, o Deezer, Amazon Music, SoundCloud e várias outras plataformas aí. Você cria aqui um link de compartilhamento, aí você vai só criando o seu perfil nas demais plataformas e vai publicando o seu link de compartilhamento e o seu podcast automaticamente dessa plataforma aqui já é distribuída para todas as outras, beleza? Então é isso, galera, espero que tenha ajudado vocês aí que tem curiosidade de produzir ou criar um podcast de dramaturgia nas plataformas de podcaster aí, beleza? Agora falando sobre esse podcast, galera. Esse podcast chama-se O Coração nas Sombras. Ele foi produzido pela Balaio, produtora de conteúdo, tá? E nós já estamos disponibilizando os 4 episódios prontinhos. A série está inteirinha pronta. Eu vou deixar para vocês aqui o primeiro link da descrição do primeiro episódio lá no Spotify, e através do Spotify, Amazon Music e outras plataformas aí, vocês encontram esse podcast e aí vocês podem ouvir o podcast e ver o resultado final de todo esse processo de trabalho aqui. E se você ouviu o podcast, nós gostaríamos muito de saber o que você achou. Dê a sua opinião lá do que você achou do nosso podcast e se você acha que a gente deve produzir mais podcasts com esse mesmo estilo de projeto. Vá lá, ouça, curta e nos diga o que achou do podcast, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!